Você está empolgado com Deus? Você está empolgado com o que Deus está fazendo? Eu fico maravilhado todas as vezes que eu venho para o Brasil, ouvindo novos testemunhos, ouvindo o que Deus está fazendo nessa nação, e é um privilégio enorme fazer parte disso. E sem dúvida, eu acredito que Deus está levantando uma geração relevante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde Deus irá levantar jovens dispostos a ir. Sabe, eu estava falando com o pastor Aldo hoje. Há alguns anos atrás, em 2015, Deus me levou para a Europa de novo, me chamou para a Europa de novo. E eu não sei como, mas passou muito rápido, mas por 3 anos eu vivi como um nômade. Eu fui alugar um apartamento só agora, em janeiro. E nesses 3 anos eu vivi de um lado para o outro, dormindo num sofá aqui, dormindo no outro ali, dormindo no tapete aqui, às vezes dormindo numa cama ali. Mas eu fui ter uma cama minha mesmo há tempo depois. E nesse tempo eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas, que não tinha tempo de olhar e falar assim, mas por que eu estou aqui? Não, Deus estava se movendo, Deus estava fazendo algo impressionante, e isso alegrava o meu coração, sabe, de realmente ver Deus fazendo, de olhar para o mundo perdido e saber que eles buscam esperança em tantos outros lugares, e não conseguem encontrar vida, e nós temos o privilégio de ouvir esse evangelho, sabe, de conhecer a Deus. Então não existe esforço que a gente possa fazer que seja suficiente, não existe nada, sabe, que nós possamos chegar no fim da vida como Hudson Taylor, que foi o primeiro missionário na China, na época que não tinha internet, não tinha avião, tinha que ir de barco, e falar assim, olha, eu nunca fiz um sacrifício por Deus, sempre foi uma alegria, sempre foi um prazer, mas para isso, para que essa vida seja um prazer, para que o evangelho seja um prazer, nós precisamos entender o que Deus é, quem Deus é, e entender o que Ele está fazendo, porque muitas vezes nós não temos a compreensão completa, e se a gente pergunta para uns jovens, às vezes ele fala assim, quem é Jesus para você? Ele vai falar assim, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você, por quê? E a pessoa não consegue explicar, e por não conseguir explicar, ela também não consegue passar a mensagem de quem Jesus é. Ou talvez nós olhamos para Jesus e a gente pensa assim, o que Jesus fez por você? Fala, Jesus me salvou do inferno. Quando a mensagem cristã, ela não é somente sobre a salvação. A nossa mensagem é sobre a totalidade do homem, a totalidade da criação e sobre a existência eterna desse Deus. Sabe, no início criou Deus os céus e a terra. Antes de todas as coisas, Deus estava lá, Deus estava presente, e porque Ele desejou fazer, as coisas foram feitas, e hoje se nós estamos aqui, é porque esse Deus maravilhoso sustenta a realidade. Ontem uma menina chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais esses ateus, que ficam xingando Deus. Eu falei assim, mas por que você está com tanta raiva assim? Se Deus quisesse, Ele fazia os caras parar de respirar e não fez ainda. Entendeu? Deus sustenta até o respirar daquele cara que blasfema contra Deus. Entendeu? Ele sustenta a realidade. É porque Ele vive, é porque Ele falou, é porque a Sua palavra se fez carne que nós estamos hoje aqui. Então a nossa mensagem, ela é muito mais do que a salvação do inferno. A salvação de fato foi um meio para aquilo que realmente importa, foi um meio de se voltar a Deus, e muitas vezes nós lutamos e não entendemos tão bem, e a vida cristã se torna tão difícil, porque nós não temos a consciência disso, a gente não olha para, a gente não está olhando para lá, a gente está olhando para tantas dificuldades, e o que fazer, o que não fazer, e perdemos o foco real das coisas, que é o próprio Deus, que é a volta a Ele. E se nós não tivermos o nosso foco ali, a gente não vai gostar do que está acontecendo. E Deus deseja que você goste da sua missão. Deus deseja que você viva isso com paixão. E o mundo precisa também disso. O mundo precisa ver em você uma verdade real. Sabe, não só histórias, palavras, mas fala assim, essa pessoa realmente encontrou algo, ela é diferente, eu posso ver nos seus olhos.
Eu posso ver na forma com que ela fala. É diferente. Então o desejo de Deus não é que nós vivamos um evangelho pesado, que a gente tem que carregar todos os dias esse evangelho. Mas podia ser diferente, podia estar em outro lugar, senão eu vou para o inferno, então é melhor ficar aqui. Não é somente isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Hoje eu gostaria de falar sobre a nossa missão e duas coisas muito importantes, necessárias para a nossa missão. Uma delas eu já comecei a falar, que é realmente entender que a nossa missão não é só sobre a salvação da humanidade ou a nossa salvação, mas é de um retorno a Deus, do conhecimento de Deus, de conhecer a Deus. Foi o que Jesus falou, ele falou assim, olha, a eternidade consiste nisso, que eles te conheçam. Essa é a eternidade, conhecer a Ele. O propósito para que Jesus morra naquela cruz é para que nós fôssemos resgatados a Deus, reconciliados com Deus. Então abra comigo em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 4, vamos ler a partir do 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, to the ends of the earth. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Então Jesus, que foi elevado no meio deles, esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo lugar onde o viram subir. Veja só, esses eram os últimos instantes de Jesus na terra. E um pouco antes disso, eu deveria ter começado a ler dali, mas tudo bem, eu vou comentar agora. A Bíblia diz que Jesus tinha passado 40 dias com seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então assim, Jesus tinha passado os 3 anos com seus discípulos, eles tinham visto tudo que Jesus tinha feito, eles tinham se entregado a Jesus de corpo e alma, tinham deixado todas as coisas, tinham confiado nele, tinham negado a Cristo depois, mas depois de vê-lo ressuscitado entre os mortos, eles voltaram com tudo. E depois de passar 40 dias com os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. E não é possível que seria uma pergunta burra, seria uma pergunta sem sentido. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias dando evidências de que ele estava vivo e ensinando sobre o reino dos céus. Então depois desses 40 dias, Lucas relata uma pergunta dos seus discípulos que é: chegou a hora de retornar o reino a Israel? Chegou a hora de devolver o poder a Israel? Então perceba que eles tinham algo em mente, algo que Jesus estava ensinando, que era retornar o reino a Israel. Mas para que nós entendamos o que significa isso, a gente precisa entender o quadro completo da criação. Deus criou o homem para ser o seu sacerdote aqui na terra. O sacerdote é aquele que ouvia Deus e aplicava as suas leis na terra. E um homem que se relacionava com Deus. E o governo da terra havia sido dado ao homem, mas o homem pecou contra Deus, ele perdeu a Deus, ele se afastou de Deus, e ele perdeu os direitos que ele tinha. Mas não era a vontade de Deus que continuasse assim. Então Deus Pai envia o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para restaurar as coisas. E se você perceber, o primeiro mandamento é multiplicar e encher a terra. Depois que as coisas são restauradas, que Jesus morre de novo, ele fala a mesma coisa: vai por toda a terra. Sabe,
leva isso por toda a terra, leva esse reino por toda a terra. Parece que o plano de Deus não mudou, mas agora mudou a inversão das coisas. Antes ele cria todas as coisas e cria o homem, deu errado. Agora ele recria o homem para recriar todas as coisas. Então ele muda e começa de novo. E Jesus é a prova disso. E Jesus diz aos seus discípulos para que eles façam isso, para que eles vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura e leve a verdade de Deus. E isso é incrível, porque se você vive num mundo sendo destruído pelo ódio todos os dias, e você ouve, você sabe que existe um Deus que ama a humanidade, que quer salvar a humanidade, que envia o seu Filho para salvar a humanidade, e Ele está em uma obra de redenção, Ele está fazendo isso, Ele está trabalhando isso. Eu não acredito que existe algo mais empolgante nessa vida do que isso daqui. Quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, uau, o evangelho então é mais do que ir na igreja todo domingo? É mais do que falar aleluia? Deus está em meio a uma obra de redenção da terra. Ele está interessado em tomar o poder de novo do mundo. Ele está interessado em mais uma vez ser o rei desse mundo aqui. Ele está interessado em salvar o homem, restaurar o homem, a sua essência, restaurar o homem a si mesmo. Quando eu ouvi isso, eu estava estudando na Inglaterra, eu estava fazendo faculdade, e eu ouvi que Deus agora, Ele estava querendo fazer isso, e Ele me chamou para isso. Eu não pensei duas vezes em deixar tudo que eu estava fazendo. Sim, eu encontrei um propósito maior de se viver. Deus está fazendo algo nessa terra, e eu quero fazer parte disso. Aí eu começo a ler a Bíblia e eu percebo que esses homens realmente viveram algo além daquilo que eu conhecia. Sabe, esses homens realmente, eu queria saber por que eles eram odiados e amados. Porque as pessoas diziam que eles estavam virando o mundo de ponta cabeça. Por que essas coisas aconteceram e por que passaram 2000 anos e ainda se fala sobre eles? Sabe, o que aconteceu na vida desses homens? O que é possível aquele que se entrega a esse Deus? Eu falei, eu quero fazer isso. Mas andando, caminhando, eu percebi que existia algo necessário para que continuasse, cara. Porque às vezes parece impossível. Sabe, às vezes parece impossível de cumprir esse chamado. Às vezes parece impossível de deixar as coisas que você gosta. Sabe, eu comecei falando desses 3 anos que eu vivi como um nômade. E uma das coisas que eu mais sinto falta é, às vezes, de ter uma rotina, de falar assim, ó, toda segunda-feira a gente vai jogar bola. Não tem isso. Não tem como falar assim com meus amigos, a gente vai se encontrar, a gente vai... Não, você não sabe. É o vento soprando de um lado para o outro. Mas Deus, Ele está fazendo algo na terra, Ele está remindo a terra, Ele está salvando a terra, e nós podemos fazer parte disso. E Deus está fazendo isso. Eu falei, eu vou. E caminhando, eu falei assim, mas só o amor à missão não é suficiente. Sabe, só o amor ao propósito não vai fazer, porque às vezes você vai falar assim, pelo amor de Deus, esses caras são chatos demais, velho. Eu vou lá, os caras nem entendem o que eu estou falando. Vou ter que aprender outra língua. Eu vou voltar para casa. Eu vou jogar videogame. Entendeu? Eu vou no jogo do Corinthians. Contra o Flamengo, dia 26, nós vamos ganhar. E pior que eu vou mesmo, deu certinho, Deus é bom. Sobrou um dia ali na data, sem pesquisar, foi certo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos lá ser feliz lá. Desculpa, viu? Tudo bem, faz parte. O amor à missão não seria suficiente para te manter, e nem mesmo o amor às pessoas. O que motivou aqueles discípulos para que eles continuassem foi o amor a Deus. Sabe, Deus foi Jesus chegar para eles e falar assim, olha, o ministério de vocês vai ser o seguinte, vocês vão ser cortados ao meio, vocês vão ser lançados ao fogo, vocês vão ser expulsos da sinagoga, as pessoas vão te odiar. Não era o amor à missão que fez que eles continuassem. Sabe, Paulo escrevendo, ele fala assim, olha, se você dá tudo que você tem aos pobres, e lançar o seu corpo para ser queimado, e não tiver amor, de nada valeu. E eu quero servir a Deus, e eu estou lendo isso, eu falo assim, mas como que pode não ter amor nisso? Paulo não está errado, que ele não entendeu. Como que eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres? E lançar meu corpo para ser queimado e não ter amor? A questão não é não ter amor, nós amamos, é a quem nós amamos.
Uma coisa é você dar tudo que você tem aos pobres por amor ao pobre. Não, mas é fazer por amor a Deus. E o que motivava, a primeira motivação necessária para nós, para que nós pula essa parte, para que nós possamos cumprir o mandamento, é o amor a Deus. Se o nosso coração não for tomado e entregue a Deus, a gente vai desistir no meio do caminho, nós vamos parar no meio do caminho. E agora tem uma outra parte, que mesmo que eles queriam amar a Deus, eles estavam ali com Jesus, existia um perigo. Jesus já tinha sido morto pelos judeus, eles já eram perseguidos. Então perceba que eles estavam ali e eles amavam a Deus realmente. Vai falar que não amava? Amava. Mas existia uma outra coisa necessária que Jesus fala assim: o seu amor não é suficiente, a sua entrega não é o suficiente. Existe uma parte crucial para que a obra de Deus seja feita, para que o Evangelho seja levado, para que a igreja seja relevante, para que a nossa vida seja relevante, e é a necessidade do próprio Deus. E é aí que ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, os discípulos estavam prontos para ir, eles haviam visto Jesus, eles andaram com ele, mas ainda era necessário algo. E se você perceber na história da humanidade, todas as vezes que Deus queria agir na terra, Ele enviava o seu Espírito. O Espírito é como a mão de Deus, Ele é a parte que trabalha, Ele é o trabalhador. Todas as vezes que Deus precisava fazer alguma coisa, Ele enviava o seu Espírito para que fosse feito. Ungir um profeta, ungir um rei, falar pelo profeta. Todas as vezes, o Espírito de Deus estava em ação. E o próprio Jesus era dependente desse Espírito. Se você ler no início do capítulo 1 de Atos da Bíblia, Lucas vai falar que Jesus, tendo dado os seus mandamentos aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo, foi elevado aos céus. Ou seja, até mesmo ele dependia de uma ação do Espírito Santo para que as coisas acontecessem. Jesus, 100% homem, dependia também do Espírito de Deus para nos mostrar que se ele viveu isso, se ele dependeu e as coisas aconteceram, nós também poderíamos depender. E eu falo para você, se nós não tivermos o Espírito, não adianta, brother. Você chega para um cara que nunca ouviu falar de nada na vida, você chega para ele e fala assim, ó: então Deus criou o mundo, veio uma cobra falar com o homem, e a mulher dele ouviu a cobra. Isso ele vai acreditar, da parte da mulher. Brincadeira. Aí você fala assim, aí um judeu nasceu de uma virgem, e ele é filho de Deus. E ele não é só filho de Deus, mas ele morreu pelos pecadores. Ele morreu por aqueles que crucificavam ele. Enquanto eles crucificavam Jesus, Jesus pediu perdão deles. O cara falou: você é louco, isso é impossível. Não tem como alguém pode ser tão bom assim ao ponto de pedir perdão enquanto é crucificado? Você já foi crucificado para ver o que acontece? É muito difícil. Mas Jesus fez. Se você anda pelo mundo, você conhece as religiões, você percebe que todo mundo tem a sua religião, todo mundo tem uma crença, todo mundo. Mas quando você fala de Jesus e desse amor e desse perdão, as pessoas falam: não, porque o meu Deus, eu que tenho que fazer por Ele, eu que tenho que sacrificar por Ele. É necessário um sacrifício meu, eu tenho que dar meu filho, um monte de coisa. Mas agora Deus sacrificando o filho dele por mim, eu não mereço, porque o homem sabe que ele não merece. O homem sabe que ele é pecador. O homem sabe que ele é mau, ele sabe que ele não merece amor. Se ele for honesto consigo mesmo, ele sabe que ele não merece isso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Agora os seus apóstolos, amando a Deus, tomados de amor por Deus, eles recebem algo que faria com que se cumprisse, com que a missão acontecesse. E era muito necessário para que ela acontecesse, que era o próprio Espírito Santo, cara. Se nós queremos ver esse Brasil se converter, se nós queremos ver o mundo se converter, nós precisamos depender de Deus para isso. Nós precisamos ter a nossa vida dependente dEle. Se você vê a vida de Jesus, todas as vezes que Ele via fazer algo importante, Ele passava a noite em oração. Isso mostrava uma dependência dEle no Espírito Santo. Isso mostrava uma dependência dEle para Deus.
E depois veja o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre eles. Porque eu sou evangelista e eu fico pensando assim, como que eu vou falar com esses caras, meu? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer com que eles me entendam? Como que eu vou fazer com que eles me ouçam? E não é só ouvir a mim, mas ouvir a Deus, ouvir a Bíblia. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer de uma forma que eles prestem atenção no que eu estou falando. E sozinho não é possível. Aí olha só o que acontece. Jesus fala para eles esperarem. Eles esperam pelo Espírito Santo. Eles esperam dependendo do Espírito Santo. Eles vão orar. Era crucial que acontecesse. Jesus fala, olha, é bom que eu vá embora, porque se eu for, o Pai vai enviar o Espírito para vocês. E antes de ir embora ele fala assim, espera até que o Espírito venha. Era muito importante que os discípulos esperassem. Veja a vida de Moisés. Moisés é um exemplo muito claro disso. Nós sabemos que Deus nos chamou para uma obra, certo? Nós sabemos que nós temos que pregar o Evangelho, certo? Nós sabemos que nós temos que salvar o mundo, não é? Todo mundo sabe disso, não é? Você sabe que você tem esse chamado, não sabe? Moisés também. Ele sabia dentro dele que ele tinha que libertar o povo. Todos nós, a gente, parece que tem um negócio aqui dentro, assim, não, tem algo diferente na minha vida. Deus me chamou para alguma coisa. Eu acredito que Moisés também sabia disso. E um dia ele está lá, ele cresce na casa de Faraó, e ele vê o povo de Deus sofrendo, e ele com aquele chamado dentro da sua vida, ele fala, eu vou resolver. E o que ele faz? Ele vai sozinho, e ele tenta resolver sozinho, e ele mata um soldado. E porque ele mata o soldado, ele tenta resolver sozinho, ele tem que fugir. Deus tinha prometido que o povo ficaria 400 anos preso. Moisés faz isso 10 anos antes de completar os 400 anos. E porque ele fez isso os 10 anos antes de completar os 400 anos, ele tentou fazer sozinho, ele tentou fazer com o seu braço, ele tentou cumprir o seu chamado sem Deus. Ele foge para o deserto, e a promessa de Deus que era 400 anos, ela passa a ser 430, porque o cara tentou fazer sem Deus, ele tentou cumprir o que ele havia sido chamado para fazer, sem a ação de Deus, sem a espera em Deus. Aí 40 anos passam, Deus aparece para Moisés e ele fala assim, tira a sua sandália do pé, cara, está no lugar santo, ou seja, para de andar sozinho, para de andar com os seus próprios pés. E Deus fala assim, agora você vai, porque eu vou com você. Agora você vai lá. Não é suficiente você ter o chamado de Deus, você ter a paixão por Deus, você ter o amor a Deus, mas você precisa de Deus. Você precisa de Deus para que isso aconteça. Porque não somos nós que estamos fazendo isso, é Deus que está fazendo isso. Aí ele fala assim, agora você pode ir do mesmo lugar que ele tinha fugido antes. Ele e Arão sozinho, e eles falam com o faraó. E Deus liberta o povo, porque agora ele estava com ele. Aí Moisés aprendeu isso agora. Ele viu que sozinho não conseguiria. Aí no capítulo 33, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor falou para eu ir libertar o povo. Falou? Falou. E o Senhor falou que eu tenho favor também com o Senhor. Ou seja, ele está falando, eu tenho uma ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu tenho essa ordem. E o Senhor me deu favor. Seu filho morreu por mim. O Senhor disse que eu tenho favor ao seu nome, que o Senhor conhece meu nome, que eu tenho favor diante dos seus olhos. O Senhor falou, falou. Mas o Senhor não falou quem vai comigo. O Senhor não me ensinou. Me ensina a fazer isso. Sabe, existe um modo para salvar essa geração agora. E não é igual que era antes. Os avivamentos nunca se repetiram, as ações de Deus nunca se repetiram, mas se os nossos olhos não estiverem voltados para Deus, a gente vai perder isso. Existe uma linguagem diferente para salvar essa geração, existe uma forma diferente para trocar esse mundo. Cada povo tem uma forma diferente de se falar. A forma que você fala aqui, você não fala na Inglaterra, você não fala na Índia, você não fala na Itália. É diferente, cada lugar tem a sua forma de se falar, e Deus sabe disso, só Ele sabe isso.
Aí Moisés fala assim: você me mandou ir, mas você não me falou como, me ensina. Aí Deus fala assim: você quer aprender? Então eu vou com você. A única forma de você aprender os caminhos de Deus é andando com Ele. E Moisés fala assim: é bom que o Senhor vá mesmo, porque o que nos distingue não sou eu, um grande líder diante de uma grande multidão. O que nos distingue de todos os outros povos da terra é a presença de Deus. Essa é a diferença. A diferença não sou eu, que saio e levo o povo e passamos pelo mar. A diferença é que o Senhor está conosco. E isso é muito importante que nós entendamos, cara. É muito importante que a gente consiga compreender que a nossa vida precisa ser dependente do Espírito Santo para que as coisas aconteçam, dependente de Deus para que as coisas aconteçam. Senão nós vamos tentar fazer com o nosso próprio braço e a gente vai atrasar a missão. Senão a gente vai tentar fazer do nosso próprio jeito. Não, eu acho que tem que ser assim. Não, porque já foi assim, eu vou continuar fazendo desse jeito. E esquece de olhar para Deus e ouvir e ver o que Deus está fazendo agora. Sabe, a nossa geração vive algo que nenhuma outra geração viveu. Nós vivemos em um mundo em que todos os jovens ouvem as mesmas músicas, vestem as mesmas roupas, usam as mesmas marcas. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Todo mundo ouve a mesma música. A internet globalizou isso. Como que Deus vai agir da mesma forma que Ele agiu no passado, quando só tinha rádio e nem rádio tinha carta? As estratégias mudaram. E como que a gente vai conseguir fazer isso se nós não dependemos dEle? E se o nosso coração não estiver voltado amando a Deus, para depender dEle, quando Ele fazer, a gente pode se escandalizar e falar: não dá. Isso aí Deus não pode fazer. Como assim? Como assim? Ir num festival pregar o Evangelho? Como assim? Rock, música do mundo, pelo amor de Deus, você está lá, você vai ser contaminado. E quando você estiver nesse meio, você precisa ouvir a Deus para que as coisas aconteçam. Você precisa saber o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, para que as coisas aconteçam. Aí nos próximos versículos a Bíblia diz, vamos ler rapidinho. Em Atos 2, na vinda do Espírito, Jesus falando: espera. Aí o Espírito vem, e olha o que acontece. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa que estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes habilitava. Nessa época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Olha só, quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Olha que coisa impressionante acontece quando os homens são cheios do Espírito Santo. Quando aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, existem pessoas de todo mundo ali. E quando eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar, e as pessoas de todo mundo começam a entender o que eles estão falando. Deus quer te dar uma voz que faça com que as pessoas entendam o que você está falando. Deus quer te dar uma voz que faça com que os corações entendam. E isso só é possível sendo cheio desse Espírito Santo, sendo cheio de Deus. Quando o Espírito vem sobre eles, pessoas de todos os lugares começam a entender. Sabe, eu posso falar para você, é muito mais fácil de evangelizar quando você depende de Deus, cara. É muito mais fácil você falar de Jesus quando você está dependendo dEle. E coisas impressionantes acontecem. Esses dias só, a gente estava nesse festival que eu comentei na Polônia. Aí a gente estava andando lá e orando. Falei: Deus, só o Senhor nesse lugar aqui, mano. Não é possível, esses caras são loucos demais. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar?
como que eles vão deixar isso? Você já parou para pensar? Para olhar para a sua geração e falar, como que eles vão deixar tudo isso que eles vivem? Parece tão bom para deixar isso para servir a Deus. Aí a gente estava no meio andando à noite, aí tinha um cara com uma Bíblia na mão. Aí eu falei, Deus, como que nós vamos falar? Ele já está com a Bíblia na mão, nós somos os evangelistas, os Filipe atrás dos eunucos, os caras estão com a palavra, a gente tem que falar deles. Aí o cara estava com a Bíblia na mão, eu cheguei com meu amigo e falei assim, mano, vamos lá falar com ele agora. Ele falou, como que você vai falar? Eu falei, choraba, vamos lá. Aí o cara estava assim, ó, com a Bíblia, eu falei, o que você está fazendo com esse livro aí, mano? Olha que estratégia de evangelismo. Entendeu? Igualzinho, você chega, oh, Deus te ama, Jesus te abençoe, Ele morreu por você. O que você está fazendo com esse livro aí, ó? Olhou para minha cara assim, falou, eu estou lendo. Eu falei, mas Bíblia? Você lê Bíblia? Você tá doido, cara? Quem que lê Bíblia hoje em dia? Aí ele falou assim, é porque eu sou um padre. Ele zoou comigo, né? Porque o cara estava mais louco, estava uma bermuda. Falei, porque eu sou padre, então eu estou com a Bíblia. Eu falei, então você é padre. Então, senhor padre, fala para mim. Falei, fala para mim. Qual é o sentido da vida? Eu preciso saber do sentido da vida. Me fala o sentido da vida. Eu estou perdido, onde eu estou? Estou num festival de rock. À noite aqui, ó, na escuridão. Fala comigo, senhor padre. Aí ele falou assim, mas você quer saber o sentido falso ou o sentido verdadeiro? Eu falei, mas como assim, senhor padre? O sentido verdadeiro. Por que sentido falso e verdadeiro? Ele falou assim, porque a Bíblia ela mostra o sentido falso. Eu falei, sentido falso, seu padre? Não, me fala o sentido da Bíblia, eu quero saber o que a Bíblia diz. Não, porque é falso, porque a Bíblia fala de Jesus, e Jesus morreu. Aí na hora que ele falou assim, Jesus, foi um negócio muito de Deus, a gente não tinha combinado nada, cara. Quando ele falou, Jesus morreu, eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, o Alan, e a gente gritou, não! Olha que evangelismo, olha isso, é o que eu estou falando para você. Não! Não é possível! Você está me falando que Jesus morreu? Aí você pôs aquele drama, né? Na parada. Não é possível, cara. Eu sei que ele morreu, mas você leu o fim do livro, padre? Você tem que ler o final do livro, padre. Jesus morreu, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ficou 40 dias com os discípulos. E ele ensinou para eles. E ele falou, e ele contou sobre os discípulos. Ele falou sobre o reino dos céus. Ele falou o que Deus estava fazendo. Ele era o caminho para o Pai. Sabe, seu padre, o homem não sabia o caminho. Aí Deus teve que mandar alguém que conhecesse o caminho, que é o seu próprio filho. Aí a gente começou a contar para o pai, Jesus está vivo. Aí o cara fechou a Bíblia assim, ó. Estava assim com a Bíblia. Qual é a possibilidade disso acontecer, velho? Não, fala a verdade. Ele estava assim com a Bíblia, ele fecha a Bíblia e fala assim, não. Aí eu falei, pronto, ele se assustou. A gente foi longe demais com esse... Aí ele falou, não. Você está falando para mim que Jesus está vivo? Eu não tinha nada a ver com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia estava lá do lado do banheiro. Eu só peguei essa Bíblia para ler, saber. Agora você chega para mim e você vai falar para mim que Jesus está vivo. Eu falei, Jesus está vivo. Ele falou, não, você está... Aí ele falou um palavrão, acabando com a minha cabeça. Eu falei, mano, a gente pode orar por você? Pode, lógico que você pode orar se Jesus está vivo, ora por mim. Cara, o cara era um padre alemão. Ele podia ser um pastor alemão, né? Mas ele é um padre alemão. Num festival na Polônia, 2 caras aparecem para ele falando, Jesus está vivo, e ele começa a acreditar. Só Deus pode fazer isso. Eu não poderia convencer ele. Só Deus poderia mostrar para ele. Através da vida de 2 malucos no meio que nunca viu a gente. Mas quando você depende de Deus e você passa a sua vida dependendo dele, o que você fala carrega a vida. Você fala de uma forma que faz com que as pessoas entendam o que você está falando. E eu vou te falar um negócio.
Jesus nunca mandou a gente convencer ninguém. Ele falou que Ele convenceria. Ele mandou a gente pregar e amar as pessoas. Mas quando a gente não é cheio dele, nós não colocamos o foco no lugar certo, a gente tenta fazer a parte dele ao invés de fazer a nossa. E a gente tenta ganhar argumentação e acaba perdendo a pessoa. Não é isso que Deus quer, não é como Ele quer. Ele quer tocar, Ele quer salvar as pessoas. Aprenda a depender do Espírito. Sabe, às vezes é muito melhor a gente fazer 5 minutos e orar 5 horas, do que orar 5 minutos e fazer 5 horas. Outro dia na Inglaterra a gente falou assim, hoje a gente vai sair, nós vamos pregar o Evangelho, véio. Vamos pregar o Evangelho. O que nós vamos fazer antes? Nós vamos orar. Deus tem que fazer. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Eu sempre conto o testemunho das coisas, mas eu não conto o que acontece antes. Sabe, o desejo antes de ver acontecer. A entrega a Deus para que aconteça. A gente reuniu todo mundo lá em casa e falou, vamos orar. E começamos a orar de janela aberta para os ingleses verem nós orando mesmo. Janela aberta, assim, ó, tem as casas da frente da nossa casa, a gente andando de um lado para o outro. Não, os caras ficam fumando maconha do lado de casa, eu não vou orar, mano. Pelo amor de Deus, né? Aí nós orando, vamos, Deus, faça hoje, a gente quer e tal. Aí a gente foi pro pub. Estava lá no pub, saímos do pub, procurando pessoas para orar, porque tem que ir onde os pecadores estão, não é? Você não concorda? Jesus andava no meio dos pecadores, a gente tem que ir atrás deles. Aí a gente saiu, falando, a gente estava saindo do pub, um cara desse tamanho assim, ó, me chamou, 2 horas da manhã, no meio da rua, no centro de Londres. Ele me chamou, ô! Aí eu falei, ô! Aí eu pensei comigo, eu falei, isso aqui não é Brasil, não vai querer me assaltar não, né? Eu falei, o cara me chama 2 horas da manhã, eu sei porque eu saí de casa, eu sei o que nós estávamos orando, só pode ser para que eu pregue para esse cara aí. Não tem outra possibilidade, tem que ser. Aí estava saindo, o cara veio, chamou, eu falei, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mano. Ele falou assim, eu gostei da sua jaqueta, hein? Eu falei, você gostou? Eu falei, não. Eu falei, beleza, eu vendo ela para você. Vendo, vamos negociar, eu vendo ela, não precisa pegar de mim. Eu vendo ela para você. Ele falou, você vende mesmo? Eu falei, vendo. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, 50 libras. Eu tinha pagado 30. Eu falei, vou ganhar 20. Entendeu? Tem um lucro no negócio. Vou ganhar. Na verdade, eu não queria vender, estava frio. Queria que ele... Mas eu tinha que conversar com ele. Ele falou, você quer 50 libras mesmo? Eu falei, 50 libras. Ele falou, tá bom, eu te dou 1 grama de cocaína nela. Aí eu falei assim, as possibilidades para que eu pregue para esse cara acabam de aumentar mesmo. O cara é traficante, velho. Precisa do evangelho, tá nítido isso. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, como que nós vamos fazer com esse cara agora? O que eu vou falar para ele? Eu falei assim, então tá, 50 libras, 1 grama de cocaína, eu calculei na frente dele, eu falei assim, você tá louco? Você sabe de onde eu venho, mano? Ele falou, não, eu falei, eu venho do Brasil, sabe onde fica o Brasil? Ele falou, onde? Eu falei, do lado da Colômbia. Você assistiu Narcos? Perguntando pro cara, você sabe Narcos? Então fica lá do lado. Você acha que eu vou pagar 50 libras em 1 grama de cocaína? Você é louco. Me dá o dinheiro aí que eu vendo para você. Aí ele falou assim, não, é porque essa daqui é a melhor cocaína do mundo. Então, é por isso que ela é tão cara assim. Eu falei, velho, você está falando para mim que você tem algo que é muito bom nesse mundo, mas eu vou falar um negócio para você. Eu tenho algo que é tão bom aqui, mas tão bom. Eu nunca tinha pensado nisso, velho. É na hora. Sabe, porque antes você está falando, Deus, ajuda a gente. Deus, a gente tem que alcançar essas pessoas. Como nós vamos fazer? Aí eu falei assim, olha, eu tenho algo que é tão bom, mas tão bom, que a terra não podia me dar. É tão bom que teve que vir do céu. Falei pro cara. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim e falou assim, cara, é mais louco do que eu. Aí ele falou, bom, como? O que é isso? O que veio do céu? Kryptonita? O que é essa parada? Eu falei assim, não, cara, o que veio do céu é Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele teve certeza que eu era louco. Aí ele olhou para mim e falou assim, there you go. E fez assim. Eu falei, não. Aí eu falei, agora Deus tem que entrar em ação, mano. Eu falei, o que está doendo no seu corpo aí? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, meu joelho.
Meus joelhos, eu não consigo correr, meus 2 joelhos são estourados. Eu falei, seus joelhos são estourados? Então eu vou orar por você. Taquei a mão no joelho dele assim, ó. Meus amigos também já tacaram a mão no joelho. Falei, Deus, é agora. Agora não sou eu mais, não tenho o que fazer. O Senhor tem que agir aqui. A gente orou para isso, passando na minha cabeça. E estava lá orando, aconteceu esse momento aqui, o Senhor tem que aparecer. Eu, em nome de Jesus, perna seja curada, joelho, e olhando para a cara dele assim, ó. Joelho seja completamente curado, dor desapareça agora, em nome de Jesus. Amém. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, o que você não podia fazer? Aí ele falou, eu não podia correr. Eu falei, então corre. Aí, por incrível que pareça, de verdade, o cara acreditou em mim. Porque, não, sem brincadeira. Qual é a possibilidade de você estar no centro de Londres? 3 jovens passam no centro de Londres. Se oferece cocaína para eles, eles falam que não quer. Isso já é esquisito. Aí eles falam que não quer porque eles têm algo que veio do céu. Aí eles acreditam tanto nisso que eles oram pelo seu joelho que não funciona. Ou esse cara é louco da cabeça, ou ele está falando a verdade. E o cara foi pela segunda opção e saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, eu olhei para a cara dos meus amigos assim, mano. Ele correu. Entendeu? Porque sempre... Deus responde oração. Entendeu? Aí ele saiu correndo, a gente falou, vamos correr atrás dele. Aí a gente saiu correndo atrás dele. Aí ele chegou numa esquina, se olhou para nossa cara e correu para outra. Aí a gente saiu correndo para outra esquina atrás dele. Aí o amigo dele estava junto e saiu correndo junto assim. Aí a gente estava todo mundo correndo. Aí, imagina quem estava olhando a gente na rua, esses caras estão bêbados. Todo mundo correndo, no meio do nada. Aí o amigo dele veio, aí ele veio assim, cara, eu não posso negar para você, eu estava com dor, eu não conseguia mexer. Aí um amigo dele do lado, mano, sem brincadeira, ele não conseguia nem mexer a perna. Aí um amigo dele teve a reação mais louca que eu já vi, assim, ó. Ele olhou para minha cara e falou assim, mano, ora por mim. Ora por mim. Veja bem. Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? É isso aí. Aí ele olhou para mim e falou assim, ora por mim, porque eu quero 1 milhão de libras amanhã. Opa, onde foi a fé do cara? Olha o que aconteceu. Aí eu ouvi isso e falei assim, não é possível que eu estou andando com Jesus há tanto tempo e não tive fé de pedir isso ainda. O cara acabou de ver o milagre, acabou de ver, já está até crendo. Aí eu falei para o cara e falei, você está louco? 1 milhão de libras, você vai morrer com 1 milhão de libras, rapaz. E eu falei assim, Jesus ele é muito mais precioso do que esse 1 milhão de libras. Jesus quer te dar vida, Ele quer te salvar disso, não sei o que. Aí os caras começaram falando, então ora por nós, mano, a gente precisa sair dessa vida realmente, nós precisamos sair daqui. E eu olhando para isso, falei assim, isso não seria possível se Deus não entrasse em ação. Entendeu? O máximo que aconteceu, os caras iam dar risada na nossa cara e falar, vocês são uns bobão, sai daqui. Mas porque Ele existe, e porque nós podemos depender dEle, como Jesus dependeu, como os apóstolos dependeram, as coisas acontecem. As coisas só chegaram até aqui hoje, porque pessoas se entregaram a esse Deus, verdadeiramente. Porque eles amaram a Deus com tudo que eles eram, e dependeram de Deus para que as coisas acontecessem. Sabe, nós precisamos aprender a ter a nossa dependência nele. Fala, Deus, eu vou lá pregar, mas o Senhor tem que ir comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não vier comigo, eu não vou. Não é o suficiente a tua palavra, não é a sua ordem, não é suficiente o meu amor por ti. Eu preciso que o Senhor venha comigo para que as coisas aconteçam. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o mundo consegue ouvir a voz de Deus, cara. Então a minha oração é que a nossa voz diminua hoje, que os nossos próprios planos, a nossa cabeça, o que a gente acha que tem que fazer assim, não tem que fazer assim, diminua, e que a gente aprenda a depender de Deus para que as coisas aconteçam. E Deus vai fazer. E não se surpreenda, na verdade você vai se surpreender.
Não se assuste, na verdade. Não se assuste com as ideias, com os planos, com as formas não convencionais de pregar o Evangelho. Porque Ele vai te levar para falar com pessoas que não entendem realmente. Pessoas que não pensam como você. Pessoas que não falam a mesma língua que você. E você vai precisar dEle para que as coisas aconteçam. Amém? Fica de pé. Assim nós seremos uma igreja relevante nesse mundo, relevante no Brasil, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, para que as coisas aconteçam, e Ele vai te dar as estratégias que você nunca imaginou. Olha como nós fizemos. Um dia a gente estava lá, e a gente falou, a gente tem que falar com esses loucos aqui. Como que nós vamos falar com esses loucos aqui? Aí eu falei, Deus, nós estamos orando, Deus, como que nós vamos fazer? Aí a gente teve uma ideia. Então vamos fazer uma barraca. Olha isso, velho. E a gente vai dar água. Só que a gente vai escrever assim na placa: venha e beba água morta. Aí, ó a ideia. Aí Deus, aí as pessoas vinham e estava lá água morta. Eles vinham, você pegava o copo, cheirava a água. Falava, o que é isso? Água morta. Aí a gente chegava, você pode beber dessa água aí, ó, bebe que você vai morrer. Pode beber. Isso aí, você pode beber quando você quiser. O cara fala, vou beber cerveja, então você bebe. Você também vai morrer. Isso aí, tudo que você beber, você vai morrer. Mas tem uma água que você beber, aí você vai viver para sempre. Tem uma água que te fará viver para sempre. Os caras falam, como assim? Essa água é morta, você não vai viver. Mas tem uma água que te faz viver. Os caras falam, então eu quero essa água aí. Aí a gente pregava o Evangelho para eles. Da onde podia vir uma ideia dessa? Só Deus, cara. Que doideira é essa? Que água morta. Deus tem a forma de falar com as pessoas. Deus tem a forma de falar com essa geração. E nós precisamos estar rendidos a Ele para que Ele fale. E não se preocupe se você for expulso das sinagogas, ou se você for partido ao meio, ou se você for odiado por todos. Ele também foi, velho. Nem todo mundo vai entender a missão de Deus na sua vida. Nem todo mundo entendeu. Nem o povo de Deus entendeu Moisés. Não, você é louco. Que ir para o deserto, o quê? Leva nós de volta para o Egito. A gente quer comer cebola de novo. Nem eles entenderam. Mas se você está entregue a Deus, fica tranquilo. Deixa Deus soprar nas velas da sua embarcação mesmo, cara. Depende dEle. Duas coisas essenciais para o ministério, duas coisas essenciais para a missão. Você precisa amar a Deus, que é o que vai te fazer continuar. E você precisa depender de Deus, que é o que vai fazer as coisas funcionarem. Porque só Ele pode mudar esse Brasil. Só Ele pode mudar essa geração. Só Ele. E Ele está afim disso. Ele morreu por isso. E Ele quer fazer. E eu acredito que as formas que Ele vai usar não são nada convencionais. Não é algo como a gente viu. O que aconteceu é diferente. É diferente. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que as pessoas ouçam e entendam o que nós estamos falando. Nós precisamos depender de Deus para que as pessoas ouçam e entendam o que nós estamos falando. E o Espírito Santo é tão importante, tão importante, tão importante. O Espírito Santo é chamado de promessa de meu Pai. O Espírito Santo é aquela promessa que Jesus falou, é importante que eu vá, é bom que eu vá porque eu vou mandar Ele. O Espírito Santo é aquele que Ele falou, espera até que vós sejais cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio sobre Jesus. O Espírito Santo é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora habita em nós. Sabe, Deus nos deu uma ferramenta incrível para que nós cumpríssemos a sua missão, que é Ele mesmo. Deus nos deu a Ele mesmo. E hoje nós podemos depender dEle para que as coisas aconteçam. Nós podemos depender dEle para que essa geração seja salva. E aí vai ser muito mais fácil, cara. Jesus disse para nós nos esforçarmos para entrar pela porta estreita, se esforçar para entrar no descanso do Senhor.
A gente precisa nos esforçarmos para buscar a Deus. Existe um homem na história que ficou muito conhecido no movimento de oração pelo seu diário. Porque esse homem contava no seu diário que ele ganhava, todas as pessoas que ele ganhava para Jesus, primeiro ele ganhava em oração. Ele orava pela pessoa até que ele tinha certeza, ele ia e pregava, pum. Aí ele começou fazendo de uma em uma, depois ele começou a orar por 2 pessoas ao mesmo tempo, orava por elas até ter certeza, aí pum. Aí 3, aí quando chegou em 5 pessoas que ele estava orando, ele estava orando tanto, se entregando tanto por aquilo, que o seu coração deslocou de lugar e o homem morreu. E as pessoas sabem disso porque ele mantinha um diário do que ele estava fazendo. E pelo laudo médico viram que o coração dele deslocou, e foi pela agonia de estar orando, de estar ganhando as pessoas em oração. Sabe, o esforço não era ir pregar, o esforço era antes, o trabalho é antes. Nós precisamos antes orar, não ir quebrar a cara e depois se frustrar com Deus, não, entregar a nossa vida antes em oração, em busca de Deus para que Deus faça, e depois lançar as redes. Os discípulos ficaram lá lançando rede a noite toda, até que Jesus falou, lança a rede lá do certo. Quando foi debaixo de uma palavra de Jesus, eles lançaram a rede e pescaram um monte. Lá na Itália nós começamos uma igreja há 3 anos atrás. Começamos com um casal. A Itália é um dos lugares mais opressos que eu já vi na vida. Eu nunca vi tanto demônio na vida igual lá. E a gente pregava e era difícil. Aí eu comecei a orar a Deus e jejuar e orar e jejuar e orar e jejuar, porque eu não via um jovem ser salvo. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, lá no Brasil você sai na rua gritando, os caras vêm. O que está acontecendo com esse lugar? Aí eu comecei a orar, buscar Deus, aí a gente estava tendo uma conferência, e uma irmã chegou para mim, uma irmã que tinha se convertido fazia 3 meses. Ela chegou para mim e falou assim, Luca, hoje a minha filha está vindo aí. Eu falei, glória a Deus, só tem velho nesse lugar, traz um jovem. Ela falou assim, só que a minha filha, quando eu me converti, ela começou a brigar comigo, e ela falou para mim que era melhor, eu estava melhor quando eu não tinha Deus. E ela falou para mim que ela não acredita nisso, que isso é uma história, conto de fada, que isso não existe, que isso é uma mentira, que ela não quer saber, e ela só está vindo hoje aqui porque é dia das mães. Aí eu estava ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E ela falou que ela só vai vir para uma reunião e ela vai embora. Aí eu estava ouvindo aquilo, eu falei, tá bom, irmã, que benção. E ela falou, e tá na sua conta, hein? Você que se vira com ela. Eu falei, amém. Aí a menina chegou, cumprimentei ela, falei, você é o mais legal possível, e fui pregar. Só que eu vou ser sincero para você, eu estava tão descrente nela, que eu falei, nem vou pregar para ela. Vamos pregar para as pessoas que estão aqui. Vamos pregar sobre a nossa visão, o nosso plano, o que nós vamos fazer, o que nós queremos que Jesus pode fazer. E preguei. No final do culto, a menina chorando, olha para a mãe dela assim, chorando, e fala, eu quero uma Bíblia. A mãe dela falou, te dou quantas Bíblias você quiser. Quer o que em língua? Português, italiano, inglês, te dou a Bíblia. Aí deu a Bíblia para a menina. 1 mês depois a menina foi batizada nas águas. Poucos meses depois ela é batizada no Espírito. Aí ela chega para mim e fala assim, Luca, oi. Pô, eu sempre quis ter uma vida normal, me formar. Ela fazia medicina, me formar, e ter uma família normal. Mas agora eu quero ser missionária, cara. Eu quero ir pregar o evangelho pelo mundo. Aí eu olhei para a cara dela assim, falei, mas com quem que essa menina está andando? Porque eu vou ser sincero para você, eu estava indo com mais calma possível, não estava exigindo nada dela, mas orando. E hoje a menina está lá ganhando as amigas para Jesus, cara. Alguém que eu não esperava, que não achava como possível, mas que se converteu. Agora eu poderia fazer isso, eu poderia convencê-la, não, mas eu posso orar, pedir, e crer que o Espírito pode convencer, que o Espírito faz isso, que Ele está afim. Nós precisamos de Deus para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é impossível sem Ele.
Nós precisamos de Deus para que a nossa voz seja ouvida no mundo. Outro testemunho, depois nós vamos orar, Deus vai curar pessoas essa noite. Só mais um testemunho para te encorajar a depender de Deus para pregar o Evangelho. Outro dia, estava eu e o Moá, um outro maluco também. E a gente falou, vamos para Augusta pregar? Augusta é o pior lugar de São Paulo. Falei, vamos para Augusta pregar? Vamos para Augusta pregar. E nós dois nervosos, né? Falei, meu Deus, como que nós vamos pregar para esses caras? Aí vamos orar. A gente começou a orar, e orando e tal, e vamos. Aí a gente foi, conversou com umas pessoas e tal. Aí no fim da noite a gente estava saindo, ele estava filmando. Aí eu estava falando com a câmera assim. E veio um cara atrás, andando muito próximo. Eu comecei a me incomodar com o cara. Falei, o que esse cara está vindo atrás de mim? Comecei a ficar bravo e com vergonha da câmera, porque o cara estava ouvindo. Aí teve uma hora que eu virei com tudo assim, ó. Tava andando. Aí o cara vindo atrás, eu virei com tudo assim, ó, com o braço aberto. Aí na hora que eu virei assim, era um gótico. O cara, mano, cabelo azul, cheio de piercing na cara, com aquela lente branca no olho. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar agora, mano. Mas na hora que eu virei pro cara assim, eu falei, eu já virei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu bati a mão no peito dele assim, ó, pum. Falei, mano, Jesus te ama. Aí ele olhou pra minha cara, falou um palavrão, eu bati de novo, falei, Jesus te ama. E virei de costas e falei assim, é agora, ele vai vir atrás de mim. Aí ele ficou reclamando lá, eu saí andando. Aí o Moab estava filmando, começou a falar com ele. Aí eu voltei, ele estava com uma cruz no pescoço. Assim, eu peguei a cruz, eu falei, você sabe o que é essa cruz aqui? Ele, não sei o que. Eu falei, mas isso aqui foi Jesus, ele morreu por você, e não sei o que, não sei o que. Aí o cara começou a chorar, um gótico. Sabe, é a última pessoa que você iria pregar. Se eu visse ele na rua, eu não ia pregar para ele, pode ter certeza. Mas ele começou a chorar e falou assim, velho, toda vez que um crente me vê, ele fala que eu tenho um demônio no corpo, que essas roupas são do diabo, que eu vou para o inferno, que eu estou condenado, e não sei. Aí eu venho para Augusta, ele vê assim, eu venho para Augusta, você me encontra aqui, você bate no meu peito e você fala, Jesus te ama. Tocou aqui dentro, velho. Só Deus sabe, olha só. Aí ele falou assim, só Deus sabe. Faz 6 dias que eu ajoelho todos os dias do lado da minha cama e falo, Deus, fala comigo. Agora eu falo para você, eu sabia disso? Eu não sabia, cara, mas Deus sabia. Todos esses vídeos de evangelismo, de festival, eu sempre falo, Deus coopera com os vídeos. Deus coopera com os vídeos. Nesse vídeo da Polônia, tem uma menina punk, ateia. Nós encontramos ela durante o dia 3 vezes. Pregamos para ele 3 vezes. Fala que não acreditava e tal. Aí no fim da noite, esse amigo meu, Moá, ele pega o microfone para pregar uma mensagem. Ele pega uma mensagem de 3 minutos. 3 minutos. Na hora que ele termina, ele coloca o microfone assim no chão. Essa menina até está chorando. E ela fala, o que aconteceu comigo? Eu falei, Deus te tocou. Ela fala, mas eu não acredito em Deus. É a menina chorando, e a gente pode pregar para ela. Eu podia passar o dia lá, ó, mas só Deus pode mover o coração, cara. E se nós queremos ver esse mundo salvo, nós precisamos depender, entregar nossa vida em oração, entregar a nossa vida em busca a Deus, para que as coisas aconteçam. E depois você vai ver. Experimenta orar por uma pessoa para valer. Pega uma pessoa para orar por ela para valer. Pega uma pessoa para orar muito. Eu tenho uma prima que ela é ativista política, maluca, ateísta total. Ela foi passar uma semana em casa. Eu falei assim, agora você está pega, tio. Você vai dormir na minha casa, você está... Pensei comigo. Todo dia eu acordava e orando por ela, todo dia. A menina chegou, não crendo em nada, odiando a Bíblia, saiu de casa com uma Bíblia, levou a Bíblia. Eu quero uma Bíblia. Quem pode fazer isso? Só Deus. Pega uma pessoa e ora. Pega uma pessoa e espera o que Deus pode fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós precisamos ser uma geração que o mundo ouça.
E nós precisamos que o mundo ouça a sua voz. Pai, em nome de Jesus, desperta em nós uma dependência pelo Senhor. Uma dependência pelo Senhor, para que a tua obra seja feita em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite também eu peço que o Senhor venha sobre nós e confirme a tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui nessa noite que precisam ser curadas, eu ordeno cura agora em nome de Jesus. Eu ordeno cura em nome de Jesus, que os ossos sejam curados, que os nervos sejam curados, em nome de Jesus agora.